ok? Bom, pensando agora na extensão, tem essa extensão, tem esse tipo aqui também de extensão, somente do agora e depois. Então, se é uma agenda com muitas atividades, né, com muitos lugares que a criança precisa ir, ele não dá conta, isso aqui é muita informação ao mesmo tempo para o seu aluno, você vai utilizar um programador visual de apenas agora, depois. Tá? Aqui é uma criança de nível 3 ou nível 4. Estou trabalhando os pictogramas. Mas se for um aluno de nível 1, nível 2, eu vou trocar. Eu vou tirar o pictograma e vou colocar um objeto real. Vou colocar aqui o livro, vou colocar aqui o pincel. Então, agora é a hora da leitura. Depois, nós vamos pintar. Aí tem o desenho tem o objeto, né? Tem o pincel aqui. Ah, entendi, acabou. Então, ele retira e a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco um outro recurso para trabalhar a noção de fim, de finalização. O que está no depois, eu passo para cá, que agora nós vamos fazer isso, e vamos ver qual vai ser a próxima atividade depois. Aí eu coloco um outro objeto aqui. E aí eu vou trabalhando no dia a dia com a criança com este suporte, tá? Com apenas 2 estímulos. Mas ainda pode ser que na fase inicial do nível 1 do desenvolvimento, eu ainda preciso trabalhar com um único estímulo. Eu vou apresentar para a criança o estímulo na mão. Aí eu tenho um recurso que pode ser um chaveirinho. Você coloca as atividades no chaveirinho, você seleciona, né, vamos supor, qual é a atividade que você quer, né? E você vai apresentar para a criança somente de 1 em 1, tá? Vai mostrando para a criança de 1 em 1, ok? Então, eu pego, se for uma criança de nível 3 e nível 4, né? Aí eu vou usar o pictograma. Ó, João, agora é hora de ler, nós vamos ler. Coloco lá na mesa da criança para ele fazer, ok? Bom, falamos da localidade, da extensão. Então, da extensão, lembrando, tá? Vai ficar longe do aluno, ele consegue se organizar dentro desse espaço, ele consegue sair do lugar dele para vir aqui checar a agenda, para saber qual é a próxima atividade. Atividade não, desculpa, para qual é o espaço que ele vai, né, para realizar a atividade. Se ele não tem, né, essa organização do pensamento, das suas habilidades, para se concentrar e ter um foco atencional dentro desse ambiente escolar, essa agenda vai para perto da criança, vai para próximo da mesa onde ele senta, tá ok? E o manejo, como eu já expliquei, você vai utilizar isso virando as imagens, você vai usar isso colocando dentro da caixinha do acabou, como que você vai escolher? Eu sugiro e uso, na verdade, colocando dentro da caixinha do acabou. A criança tira, vai para o local onde está escrito que ela precisa ir, depois checar a agenda, qual a pista que você vai dar para ela retornar e olhar a agenda dela. Então, para a gente pensar na pista, acho que passou um slide, volta lá na dica para iniciar. Aí, dica para iniciar, pessoal. Então, como que meu aluno vai saber quando que ele tem que voltar para cá para saber para onde que ele vai? Qual a pista que você vai dar para ele? Eu posso utilizar imagens, né, do muito bem. Quando ele terminar a atividade, eu entrego fichinhas do muito bem para que ele volte para checar a agenda para saber agora qual é o próximo passo, para onde que você vai, o que você precisa fazer. Eu posso trazer objetos de preferência dessa criança em pequenas, né, miniaturas, para que ele possa vir, vai ter um objeto aqui em cima para que ele possa fazer o pareamento, ou a ficha com o nome dele. Tudo vai depender do nível que essa criança se encontra, tá ok? Aí você precisa criar uma estratégia, e aqui não tem receita. É o que o seu aluno vai te mostrar que ele se interessa, que vai chamar, né, o foco de atenção, para que ele possa voltar e olhar essa agenda. Isso quando a agenda está longe da carteira onde ele senta. Ele precisa voltar aqui para olhar. Então, o que você vai fazer para que ele saia de lá e venha até aqui? Com um objeto de transição para que ele possa
parear aqui. Vai ter o nome dele, então ele tem que parear o nome. Vai ter a imagem do boneco que ele gosta, do desenho. Então ele vai vir aqui e vai parear. Ou etiquetinhas de muito bem, e ele vem aqui e pareia as etiquetinhas de muito bem e vai colocando. Depois eu vou mostrar para vocês como que isso funciona numa economia de fichas, tá ok? Então, falamos da extensão dessa agenda, né? Só para a gente relembrar. Pode passar. Aí, a extensão da agenda tem uma extensão mais longa, com vários itens, tem uma extensão menor, com só o antes, depois, agora, depois. Lembre-se que sempre tem, tá vendo? Uma caixinha, um envelope, para ser o local destinado para encaixar, para colocar o recurso, a ficha, quando acabar, quando finalizar, tá? Nessa atividade de extensão de agenda aí, do antes e depois, você está vendo que tem um bichinho em cima do envelope verde. Isso daí é o objeto, tá? Que indica, é a dica para a criança iniciar. A professora entrega isso para ele lá na mesa, ele vai na agenda e cola ali na agenda dele. Então, faz com que ele saia da mesa e vá olhar, checar a agenda dele, tá? Então, é uma dica também. O manejo da agenda, como eu falei, então a gente vai retirar as fichas da nossa rotina. Podemos parear com a ficha idêntica, lá, como eu falei, do objeto real, né? O garfo. Ele vai tirar o garfo, ele vai parear isso lá no refeitório com o outro garfo. Isso vai fazer com que ele saia da sala e vá até o outro espaço para encontrar o outro objeto igual para fazer o pareamento. Eu posso tirar a ficha e guardar na caixinha do acabou, como eu apresentei para vocês, que é uma das possibilidades que eu gosto muito de utilizar, ou virar a ficha ao avesso, ou ainda na listagem, né, na lista, checklist, na parte de escrita, você pode ensinar esse aluno a riscar numa lista os locais que ele já foi, que ele já frequentou dentro daquele dia escolar, tá certo? Então, isso, pessoal, é programador visual, rotina visual, tá? Então, por que a gente não pode confundir aqui com a própria atividade que a criança vai realizar? Rotina, o programador visual, o suporte visual é apenas para indicar para onde eu vou, aonde que eu devo estar agora e para onde eu vou depois, tá? É só para isso. E aí, a atividade em si, você disse para a criança que ela vai para a aula, né, de artes, por exemplo. Então, vamos para a aula de artes, vamos sentar lá para fazer as atividades de artes. Quando ele chega na sala de artes, né, se você tiver um local, assim, uma sala de artes específica, a sala da recreação, não sei, às vezes a escola tem ambientes informática. Quando o aluno olha na rotina que ele vai para esse espaço e ele chega lá, aí que começa a grande, né, dificuldade da criança se organizar nesse espaço e entender, quando você não tem um sistema de atividades, um sistema de trabalho para esse aluno. Porque ele sabe que ele precisa ir para a sala de artes, mas ele vai fazer o que lá? O quanto, né, o que ele vai fazer, o quanto que ele tem para fazer e o que vem depois, quando que essa atividade de artes termina e o que vai vir depois para ele fazer. Então, o sistema de trabalho ele vai responder essas perguntas para o nosso aluno de forma visual. Ele vai trazer clareza visual, organização visual, para que o nosso aluno consiga se organizar dentro desse tempo e desse espaço, tá? Então, vamos pensar aqui na questão. Nós colocamos lá, né? O aluno estava aqui, ele veio, tirou o cartão, que agora é para ir para a sala de artes, para realizar uma atividade de artes. Ele leva esse cartão lá para o momento da aula de artes. Vou vir para cá para o momento da mesa, vamos ver se a gente consegue fazer isso, porque o pessoal daqui é bom nesse negócio. Vamos lá. Quando o aluno chega aqui no momento de sentar para fazer a atividade dele de artes, eu já tenho uma pista visual aqui, tá? Ó, que é de estar sentado. Nós sabemos que muitos alunos têm dificuldade para manter-se sentado. Já é uma habilidade inicial que eu preciso trabalhar, tá? Habilidade de se sentar para realizar uma atividade. Se o seu aluno ainda não consegue sentar, comece a pensar como comportamento-alvo, colocar no seu planejamento
estratégias, atividades, oportunidades e vivências da sua rotina para que ele possa aprender a sentar. Como que você faz isso, Natália? Como que você começa a ensinar o seu aluno a sentar? A partir de motivadores que são intrínsecos. A alimentação, né, um reforço aí intrínseco, primário, né, desse sujeito, a criança se engaja para querer se alimentar. Então, eu começo a trabalhar com a pista visual do sentar lá no refeitório, que é o local onde ele precisa sentar para se alimentar, no momento da refeição dele do recreio. Então, lá, eu já começo a apresentar a imagem do estar sentado para começar a se alimentar. A criança começa a aparear e a compreender que esta imagem representa este tal comportamento específico. Depois eu começo a levar isso para a sala de aula. E eu começo colocando a criança sentada e apresentando o cartão e entregando para este aluno itens de preferência, os seus motivadores fortes, itens de maior engajamento e aderência desse aluno para estar sentado para realizar, né, manipular algum item de preferência, algum objeto que seja de interesse desse aluno. Aqui também, para a gente começar a aumentar o tempo de permanência desse aluno sentado, a gente pode utilizar atividades de hiperfoco também. Isso vai fazer com que o aluno entenda a necessidade de estar sentado para realizar aquela atividade que ele gosta muito, que tem um foco atencional, né, bem intenso. Mas o que a gente precisa entender aqui é, nós vamos respeitar todo o funcionamento dessa criança. Ah, Natália, mas ele senta, mas ele fica só 5 segundos sentados. Não tem problema. Aqui, a gente não vai fazer contenção de comportamento, né? Não vamos fazer isso. Muito pelo contrário, o seu aluno ele pode levantar 5, 10, 30 vezes, mas eu vou guiando o comportamento desse aluno e vou mostrando. Se ele saiu, eu vou atrás dele, vou guiando o comportamento, vou mostrando a imagem, vou trazendo o aluno em direção novamente da cadeira escolar, apresento para o aluno, coloco em cima da mesa, ele senta, eu entrego o objeto, né, de preferência reforçadora dessa criança para garantir que este comportamento de sentar ele aumente dentro deste ambiente escolar. Mas o que você precisa entender é quanto tempo o seu aluno ele consegue ficar sentado, tá? Se seu aluno está fugindo muito da atividade, muito provavelmente você está planejando atividades erradas. Você ainda não identificou em qual nível do desenvolvimento o seu aluno se encontra, tá? Então, vamos lá. O aluno já aprendeu a sentar, ele senta. Quando eu apresento a ficha do estar sentado, ele levanta várias vezes, mas mesmo assim ele consegue ainda, consigo direcionar e ele ainda senta para fazer alguma atividade. No momento da aula de artes, né? Então, eu venho aqui e apresento o sistema de trabalho para o meu aluno, que ele pode ser da esquerda para a direita, ou ele pode ser assim, de cima para baixo. Aqui eu tenho um sistema de trabalho bem extenso. Aqui é uma criança que já está no nível 4 do desenvolvimento, que já consegue fazer várias atividades, estando sentado no mesmo tempo, sem um intervalo. Ah, Natália, mas ele não consegue não, ele só consegue fazer uma atividade. Então, eu vou tirar as demais e vou apresentar somente uma. Ó, João, agora estar sentado para desenhar. Aí nós vamos fazer a atividade. Ele fez um risco, levantou, não tem problema. Ele levantou, eu vou lá, guio o comportamento da criança novamente. João, estar sentado para desenhar. Volto com o João direcionando para que ele possa fazer mais um pouco dessa atividade. Eu tenho certeza que você fazendo isso com uma constância, né? Então, eu costumo dizer assim, só vai funcionar se você não fizer assim às vezes, né? Porque nada funciona se você não se dedicar, se você... nada vai funcionar se você se dedicar só às vezes. Então, é muito comum a gente ver o uso desses recursos na escola e o professor usar na segunda, na terça esquece. Aí na quarta usa só no primeiro momento da aula, no final já não está mais usando. Eu preciso ter constância desse material, eu preciso usar todos os dias, de segunda a sexta, desde a hora que a criança chega na escola até a hora de ir embora.
Toda a rotina da criança escolar, toda a vivência pedagógica precisa ter um ambiente enriquecido de estímulos visuais para este aluno. Isso aqui vai para além da comunicação, porque às vezes eu escuto assim, Natália, o meu aluno, ele consegue falar, ele é oralizado, né? Eu preciso ainda utilizar essas imagens para o meu aluno? A resposta é sim, porque aqui vai para além da habilidade de expressiva. Aqui vai para uma habilidade que ela é receptiva. Aqui traz para a criança, nós estamos trabalhando estimulando no nosso aluno habilidades de funções executivas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, estamos trabalhando memória operacional, memória de trabalho, né? Inibir comportamentos. Então, aqui, por exemplo, né, se eu tenho um sistema de trabalho onde a criança precisa sentar, ela vai realizar 3 atividades. Primeiro, desenhar, depois recortar e depois colar. Como que eu faço isso? Para depois chegar aqui, ó, o acabou, que é a hora que ela vai precisar sair do lugar dela e voltar lá para checar a agenda. Qual é o próximo local que ela vai? Isso aqui precisa estar bem definido qual é o nível de desenvolvimento do seu aluno, para você entender quantas atividades você vai dar de demanda para ele. Quanto tempo ele consegue ficar sentado ou naquele espaço, né? Porque ele pode fazer também algumas atividades em pé, tudo bem, mas ele consegue ficar dentro daquele espaço. Quanto tempo ele consegue ficar? Para que eu possa pensar quantas demandas eu vou colocar para esse aluno. Então, na primeira atividade, seria de desenhar. Acabou de desenhar? Retirou, coloca para trás. Qual é a próxima? Terminou? Retirou, coloca para trás. Ou guarda no bolso, né? Eu costumo colocar na parte de trás. Tem um outro velcro atrás para fazer isso. Fez a última de colar? Ó, agora acabou. Olha aqui a dica para checar a agenda novamente. Eu uso a própria imagem do acabou. Acabou? Volta lá, tira, volta aqui na sua agenda e coloca na caixa do acabou. Agora vamos ver qual é o próximo lugar que você vai? Ah, agora é a hora do recreio, vamos para o refeitório. Então a criança vai lá para o refeitório. Chegou no refeitório, o que ele vai fazer lá no momento do recreio? Sistema de trabalho de novo. Você vai comer, depois nós vamos no banheiro, depois nós vamos jogar. O menino comeu? Retira. Muito bem, terminou de comer. Volta aqui para trás. Agora vamos para o banheiro. Fez o que tinha que ser feito no banheiro? Retira. Coloca para trás. A última, jogar. Vai brincar com a criança. E aí eu pergunto, como que a gente vai fazer para trabalhar essa transição de ambientes, porque a criança no recreio, eles não gostam de ficar lá muito tempo no recreio, tocou o sinal e muitas vezes eles começam a tentar, né, já começam, antes de tocar o sinal, tá próximo, eles começam a se esquivar, para não voltar para a sala, ou quando toca o sinal, a mediadora profissional pede para a criança voltar com ele para a sala, ele começa a fugir daquela demanda. Como que a gente vai sinalizar para o nosso aluno de forma visual que está terminando este recreio, que está terminando esse momento de jogar? Como que eu posso fazer isso da forma mais concreta possível para que eu possa guiar o comportamento do meu aluno, trazendo essas informações que fazem parte do entendimento da criança que está no nível 1, nível 2, nível 3 e até mesmo para o nível 4 de desenvolvimento? Eu posso utilizar uma contagem regressiva. Como que a gente vai fazer isso, Natália? Então, eu vou explicar para vocês. Às vezes você fala assim, ó, 3, 2, 1 e agora acabou. Então, só falando é muito abstrato. Eu ainda preciso trazer para o meu aluno conceitos que são visuais para ele. Então, lá no momento da brincadeira, eu começo fazendo isso em ambiente mais controlado, dentro da sala de aula. Então, eu entrego um brinquedo para que a criança possa manipular.
eu vou trabalhando o tempo de permanência com esse material, com esse brinquedo, e vou mostrando para o meu aluno visualmente que esse tempo está acabando. Então, por exemplo, aqui, brincar com os amigos. Ele está lá no recreio brincando de bola com os amigos. Eu vou administrando, gerenciando esse tempo dentro dessa contagem regressiva aqui. Então, eu mostro para ele, ó, 3, e vou colocar aqui embaixo, né, dentro do acabou. Dou mais um tempo, a criança está brincando. Ó, 2, vou tirando. Coloco aqui no acabou. Dou mais um tempo para a criança lá brincar e mostro para ele, ó, tá chegando próximo de acabar o brincar com os colegas, com os amigos. Chegou no 1, eu tiro e falo para a criança, mostro. Ó, João, brincar com os amigos, agora, ó, acabou brincar com os amigos. Agora vamos para onde, né? A criança tem que saber, vamos checar lá a sua agenda, vamos ver para onde que a gente vai agora? O que a gente tem para fazer agora? Então, a criança precisa ir aonde? Ó, no acabou, olha a pista para voltar lá para a agenda dele. Acabou, vamos lá na sua agenda e ver para onde você vai agora. O que você tem para fazer agora? Ok, pessoal? Isso aqui é a forma mais concreta para a gente ensinar para a criança a noção do tempo que está chegando, a hora que aqui você vai ter que guardar o brinquedo, que você vai ter que entregar aquela atividade, ok? Então, vamos lá. Um grande erro aí é a gente trabalhar com as imagens bonitinhas da internet. Quem nunca, né, gente? Me contem aí se vocês já trabalharam com as